dia a todos. Queria transmitir a enorme preocupação, mas também o enorme desânimo e desalento que o Chega sentiu quando teve conhecimento das propostas que o Governo levou ontem à reunião com as várias entidades representativas dos polícias das Forças de Segurança Nacionais. Este desalento baseia-se no facto de que, durante a campanha eleitoral, os vários partidos, quer o Chega, também a AD, prometeram iniciar imediatamente um diálogo para resolver um problema de discriminação que existia e existe e subsiste em relação às várias polícias. O projeto do Governo não só não resolve essa discriminação, como tem ainda um efeito mais perverso, é que aumenta essa diferenciação, agora já não entre polícias diferentes, mas entre os vários setores, cargos, denominações dentro das próprias polícias. E, portanto, se já havia divisão entre polícias, agora este projeto vai criar ainda mais divisão e ainda mais ressentimento. É por isso um projeto, primeiro, muito pouco ambicioso, em que alguns dos mencionados e alguns dos que teoricamente seriam beneficiados vão ganhar mais 40 ou 50 euros, em que vamos ter uma distinção entre polícias consoante a sua categoria, sendo que muitos deles, que são os que trabalham no terreno, serão os mais prejudicados, quando são eles que mais riscos correm. E, portanto, esta proposta mostra o absoluto desconhecimento que o Governo tem em relação às forças de segurança e em relação às polícias. Porque, no momento em que tínhamos que dar passos para resolver a questão, demos passos precisamente para acentuar ainda mais a divisão e o ressentimento entre polícias. Depois, dizer o óbvio também, é que o Governo, mais uma vez, parece deixar de fora uma série de outras entidades a quem era justo atribuir este suplemento. Os guardas prisionais, outros órgãos que são também de polícia criminal, como é o caso da ASAI, e as próprias Forças Armadas portuguesas. Ou seja, querendo, de alguma forma, cumprir aquilo que tinha prometido e que o Chega também tinha prometido, o Governo acaba por trazer um projeto que aumenta ainda mais, uma proposta que aumenta ainda mais esta divisão e este ressentimento. E, portanto, eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro tenha noção do que está a provocar nas forças policiais neste momento. Há uma enorme desorientação e um enorme desânimo nos vários segmentos das forças de segurança e das Forças Armadas, precisamente porque sentem que, sob uma injustiça, está-se a criar outra injustiça. E que o novo ciclo político que devia ter respondido à questão não conseguiu responder adequadamente a essa mesma questão. Evidentemente, já o vimos noutras matérias, mas agora vemos nesta também. Já o tínhamos visto em relação ao chamado choque fiscal, que na verdade ia beneficiar quem ganha mais, e teve que ser o Parlamento a impor-se. Vimos o mesmo ontem em relação ao debate, enfim, que tivemos sobre as portagens, e agora parecemos estar na mesma situação em relação às polícias, ou seja, o Governo, na verdade, este Governo prometeu uma série de coisas, e agora escuda-se no não há dinheiro, afinal as contas não estão como nós pensávamos, e faz propostas que deixam as coisas ainda com mais ressentimento do que elas já estavam. É imperioso, volto a dizer, é imperioso corrigir esta situação. Por isso, Chega no dia 16 de maio, que é quando teria o debate da Comissão Parlamentar de Inquérito, e que, portanto, como não vai haver debate, a Comissão vai se instalar, não será necessário haver debate, o Chega vai trazer à Assembleia da República o projeto já submetido de equiparação total entre o suplemento atribuído à Polícia Judiciária e às restantes forças de segurança, inclusivamente as Forças Armadas. Este projeto do Chega foi feito em combinação, foi feito em trabalho conjunto com entidades representativas das polícias, com aquilo que é neste momento, ou que são neste momento, as suas principais reivindicações. E o que nós esperamos deste Parlamento é que dê um sinal de abertura para resolver este problema sem aumentar ainda mais o ressentimento que já está disseminado entre as forças de segurança. É uma proposta muito má, honestamente. Eu ontem ouvi alguns dirigentes sindicais dizerem que até para a primeira proposta é muito má, e ela de facto é muito má. Há momentos que mais vale não fazer nada. Se é para fazer muito mal, mais vale não fazer e deixar o Parlamento resolver. Não podem não fazer e depois queixar-se que o Parlamento vem resolver a questão e vai legislar à sua maneira. Porque, de facto, nesta questão o Parlamento tem que legislar à sua maneira, porque esta proposta é uma humilhação para os polícias. Repito, no dia 16, o Chega trará ao Parlamento o projeto de equiparação plena entre o justo subsídio atribuído à PJ e a todas as demais forças de segurança. Eu penso que a resposta que nós devemos dar, a minha perspectiva e a perspectiva do Chega, a resposta que devemos dar é aos autores deste manifesto e não à Justiça.
Nós já sabíamos, e o Chega alertou para isso, que nós, quando a Operação Influencer foi desencadeada, sobretudo a Operação Influencer, nós saberíamos que a justiça ia estar debaixo de um ataque como nunca esteve antes, provavelmente desde o processo Casa Pia de Lisboa. E estes manifestos são a prova de que tínhamos razão. Eles aí estão todos, vejam, Ferro Rodrigues, Rui Rio e outros, os arautos que sempre defenderam o controle político do Ministério Público, o controle político das instituições da Justiça. Este manifesto mais não é do que um pedido do sistema político central a dizer controlem lá a Justiça porque isto está-nos a causar problemas. Vejam que vai mais longe e pede um novo regime de controlo nas buscas e nas escutas telefónicas. Não por nenhuma razão técnica, não por nenhuma questão constitucional, mas por uma razão de que afetou políticos. E diz-se, bom, e houve governos que caíram. Então o que é que nós fazemos? Vamos lá limitar a ação da Justiça, vamos lá tornar isto, vamos lá dizer-lhes que se eles se metem com as pessoas erradas, depois têm que levar com as consequências. Este é o caminho errado de fazer política. Não contarão connosco, porque fazer política de ataque à Justiça em cima de casos concretos, neste caso, envolvendo políticos que somos nós, que estaremos a legislar em causa própria e em defesa própria, será uma vergonha para o povo português. E quem estiver lá fora não vai ver outra coisa, senão os políticos a legislarem em seu próprio benefício. Com isto, eu não digo, porque sempre o defendi, que é preciso uma reforma da Justiça e uma reflexão sobre a Justiça. Mas a reforma que nós queremos fazer sobre a Justiça não é para cortar poderes à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público. A reforma tem que ser feita no sistema prisional, tem que ser feita no sistema de penas, tem que ser feita no sistema de recursos, é aí que temos que atuar. Agora, vamos dizer ao Ministério Público, cuidado se for políticos, é quase impossível fazer buscas, tem que ter autorizações que nunca mais acabam. Isto é a perversidade plena do sistema político, mas já sabíamos que era para aqui que ia, porque eles estavam encaminhados para esta situação. Desde as primeiras declarações de Augusto Santos Silva, Ferro Rodrigues, Rui Rio, nós já estávamos a perceber qual era o caminho. Eu quero deixar isto aqui claro. Se o PS ou o PSD avançarem com alguma proposta neste sentido, não contarão connosco. Mas o Chega levará, porque agora o pode fazer, ao Tribunal Constitucional para fiscalizar preventivamente qualquer destas medidas que coloquem em causa a separação de poderes. Que o Parlamento o que está a fazer, segundo a proposta destes senhores, sob a capa de ser uma reforma, estamos a proteger-nos a nós próprios. E isso não é aceitável. E o Tribunal Constitucional, a nosso pedido, se isso chegar a esse termo, terá que se pronunciar sobre isso, porque nós levaremos esta questão ao Tribunal Constitucional e apelaremos ao Presidente da República que não promulgue a legislação que saia daqui. É isso que espero. Estes autores deste manifesto não vão parar, o PS e o PSD também não vão parar, porque em campanha eleitoral já se percebeu o que é que querem. Querem controlar a Justiça, querem controlar o Ministério Público, já se fala em exonerar a Procuradora-Geral da República. Vejam onde chegamos. Exonerar a Procuradora-Geral da República. Isto é o maior ataque à Justiça desde o processo de Casa Pia. Nós não o devemos permitir, da parte do Chega não o permitiremos, desculpe. Tudo o que for reformar a Justiça para melhorar, em prazos, em tempos, em timings, em recursos, cá estaremos. Tudo o que for para dizer, cuidado, porque se vão provocar problemas ao Governo, aí é melhor não se meterem. Aí têm que pensar 40 vezes. Quer dizer, causar problemas a um político da oposição não há problema. Causar a um Governo, isso aí já... Onde é que nós vimos isto? Na Venezuela. É assim nas ditaduras do mundo inteiro. Não se pode atacar os governos, porque senão o Governo vai atrás deles, tira-lhes os gabinetes, tira-lhes os salários, exonera-os. Não, onde não pode haver abertura é quando o Governo caiu, mas vamos lá ver, nós não sabemos, ainda hoje houve uma decisão do Tribunal que validou as provas recolhidas pela PSP. Mas, curiosamente, não vi a grande dimensão mediática quando se tomou a decisão contrária no caso Influencer. Hoje também era importante dizer ao país que o Tribunal validou as buscas feitas pela PSP à casa oficial do Primeiro-Ministro. Portanto, bom, mas é uma questão importante, porque a semana passada passou em todas as televisões que o processo podia cair já porque as provas eram nulas. Porquê é que agora não tem o mesmo relevo? Dizer que afinal as provas não são nulas e o Tribunal já o decidiu. Porque parece que há uma pressão enorme de toda a gente para ilibar António Costa e fazer o Ministério Público ceder. E isto é típico de ditaduras, não de democracias. É típico de ditaduras. Com isto não quer dizer que não haja abertura para diálogo sobre a justiça. E já o disse onde? Nos recursos infindáveis. Temos visto isso na Operação Marquês. Recorre-se tudo e mais alguma coisa. Recorre-se cada juiz a quem o processo é atribuído. Os crimes prescrevem. Podemos atuar aí. Agora, pergunto ao país se faz sentido nós políticos, porque eu também o sou, nós políticos, legislarmos a dizer que se for contra nós é muito mais difícil que a justiça tenha a sua ação. E se portam mal, exoneramos a Procuradora-Geral da República ou os cargos de topo do Ministério Público. Isto não é próprio de democracias, isto é próprio de ditaduras. Mas
Não é isso que está em causa, que certamente a Justiça funcionará. Quando o processo chegar ao fim, todos faremos a avaliação que a Justiça também tem que ser avaliada. Agora, não foi o Ministério Público que pôs dinheiro vivo no gabinete do Primeiro-Ministro. Não foi o Ministério Público que interceptou conversas sobre os negócios do lítio. Ou melhor, interceptou, mas não foi o Ministério Público que as teve. Não foi o Ministério Público que, na Madeira, aparentemente, andou a fazer dinheiro circular entre contas e entre negócios de quem construiu a casa do Presidente e os negócios com o Governo Regional. Não foi o Ministério Público que fez isso. São factos que nós podemos ver. Então agora vamos dizer ao Ministério Público, cuidadinho, é? Que isto mete políticos, vocês depois. Isto não pode ser. É o pior serviço que estamos a fazer à democracia. Acreditem, é o pior. Mesmo aqueles que pensam que estão a ajudar a Justiça, não estão. Estão a criar mais desconfiança na Justiça porque estão a politizá-la. E vamos lá também ver. Nem Augusto Santos Silva, nem Rui Rio, nem Ferro Rodrigues são propriamente as pessoas mais credíveis no mundo nesta matéria para poder falar sobre isto. Por isso, eu acho que o Parlamento tem que fazer uma reflexão sobre a Justiça, deve fazê-lo sem a pressão destes casos e deve fazê-lo para melhorar o seu funcionamento, não para proteger políticos. É isso que acho. Claro. Claro. Embora já tenha dado em muitos outros processos e nunca houve nenhum problema. Nem ninguém se levantou a pedir explicações. E que envolvia outros políticos. Duraram 6 anos, 10 anos. Aí ninguém se importava. Agora, como é o António Costa, toda a gente se preocupa. Ouvi até pessoas dizer que devia ter sido resolvido até às eleições. É só falta dizer, olha, no dia eleitoral, se não for mau também, um dia antes das eleições, o Ministério Público, olha, afinal ele é inocente. O Ministério Público tem limites em relação ao que pode dizer. É o mesmo que chamar a Procuradora aqui ao Parlamento. É um absurdo. Porque a Procuradora está sujeita ao regime de segredo de justiça. Não pode falar de processos concretos. A Procuradora não pode explicar que provas é que estão em causa. Como não pode o juiz. Como não pode quem está a fazer a investigação. O que a Sra. Procuradora pode dizer... Evidente que não de comunicação da Procuradora ou da Polícia Judiciária. Mas nós sabemos, e vimos, que nós lemos, seja de violação ou não, nós sabemos o que é que está em causa. Mas eu não sei se o segredo de justiça fugiu do Ministério Público. Ou se fugiu da Polícia Judiciária, pode ter fugido dos advogados que tiveram acesso ao processo. Porque é que estamos a considerar que foi o Ministério Público ou a Polícia Judiciária? Pode ter sido o advogado de defesa que tem acesso ao processo. Portanto, o Ministério Público pode sempre explicar, aliás, hoje há artigos próprios do Código de Processo Penal que permitem isso, mas quer a Polícia Judiciária, quer o Ministério Público estão sujeitos a um regime de segredo muito vinculativo, que jornalistas não estão e políticos também não. E, portanto, é fácil para nós queremos as respostas agora, políticos também. Mas a Justiça não tem este tempo. Mas não tem só para António Costa. Não teve para mim próprio, não teve para Rui Rio, não teve para outros. Portanto, eu não vejo porque é que se tem que criar um regime especial, porque é António Costa, honestamente. E isso parece-me um pouco até abusivo e abrasivo do sistema de justiça português. Peço desculpa. Não fizemos. Começaremos pelo PSD a fazer essa distribuição e percorreremos os partidos todos. Aliás, penso que até partidos como o PCP poderão vir a aprovar esta proposta, porque têm também no seu programa esta equiparação. A partir do momento em que fique decidido em Conferência de Líderes que o dia 16 será o dia, como nós estamos a propor, então contactaremos todos os partidos para que isso possa acontecer. Tá? Senhores, agradeço-vos a presença a todos, obrigado e até logo.